chega junto, gosta da nossa transmissão, sejam todos muito bem-vindos! Chega deixando o seu like, fortalecendo aquele comentário. É o Vascão da Gama. Deu mais um minutinho. Foi até 9 então. Acabou, porra! Chupa, Léo Rodegueri! Eu vou te receber de braços abertos amanhã na academia. O Vasco venceu, porra! Deu Vasco em São Januário. 4 pro Vasco! Comemora, torcedor! Pula, sai do chão, faz a festa! Foi sofrido, mas o Vasco venceu! É Vascão! 4 pro Vasco, 3 pra equipe do Vitória! Agora os jogadores do Vitória vão pra cima do árbitro, assim como os integrantes da comissão técnica também, jogadores... Cada um com seus problemas. O Vasco venceu. O Vasco subiu na tabela. O Vasco está lá em cima, na 10ª posição. E agora vai secar o Ceará para dormir na primeira página durante a pausa para a data FIFA. Palmeiras venceu, já jogou o Flamengo para baixo. Flamengo vai perder pro Bahia. E aí vamos ter um final de semana perfeito. O Vasco venceu com os gols dos Crias. Os Crias resolveram pro Vascão da Gama. Cara, na boa, torcedor do Vasco merece um resultado como esse. Torcedor do Vasco, não importa, jogou bem, jogou mal, mas foda-se, o Vasco precisava jogar, precisava ganhar, precisava ser um gigante pro torcedor. Claro que vou passar entrevista também, meu garoto, mas porra, na boa, 4-3 contra o Vitória, tem muita coisa pra corrigir. Primeiro de tudo, a diferença de tempos. Primeiro pro segundo tempo, cara, é impressionante. Ô Arnaldo, você acha que chegou agora? O Léo Rodegueri, que é meu amigo e é flamenguista, veio me sacanear, eu só respondi pra ele, tá? Beijinho pra você e cuida do Bahia, tá bom? Diniz foi homem, porra, toda vez tem que entrar com esse time na raça. Cara, então, vamos lá. Obrigado, Núbia! Deixa eu me refazer, né? Deixa eu me refazer aqui, mas vamos lá, cara, vamos lá. As diferenças de tempo no jogo foram absurdas. A diferença do primeiro pro segundo tempo é sacanagem. Primeiro tempo do Vasco jogou porra nenhuma. Achou um gol, depois jogou porra nenhuma. Agora, o segundo tempo foi sacanagem do Vasco. O que entrou esse Andrés Gomes no jogo, jogou pra cacete o Andrés Gomes. Jogou demais o Andrés Gomes. Pra mim, foi o cara que decidiu o jogo. Né, Vinícius Caixeta? Esse que eu chamo de sofrimento, é isso. Foi só entrar na live que o Vasco fez gol, virou, é isso. Agora, o Diniz mexeu bem no time, mexeu. Mexeu logo, mexeu. Esse é o time, no meio pra frente, Felipe Coutinho, Andrés, Rayan e Nuno. Acho que sim, contra o Fortaleza. O moleque entrou bem pra cacete, o Verratti não tá bem no jogo. Nos jogos. Então, assim, ele tem que fazer isso. Pô, o GB mandou lembranças, Fábio, gol do Cria. Mais um gol do Cria. Não achei ele ruim, não. Mas ele tava perdidão ali no meio. Mas entrou e fez o gol da vitória. Esse é que importa, meu irmão. Agora, um ponto a destacar é que o Fernando Diniz, ao contrário de outras partidas, ele não arrastou o time do Vasco fisicamente até o limite. Ele já logo no intervalo viu que era importante fazer a modificação. Torcedor lotou São Januário. Teve roubo nenhum, cara. Na boa, vocês estão vendo outro jogo. O cara que fala que o Vitória foi roubado. Roubado em quê? Roubado seria se anulasse o gol do Cáceres. Isso era um roubo. Porra. Enfim. Mas vamos lá. O Rayan cresceu muito no segundo tempo. Foi outro jogador. Rayan foi outro jogador no segundo tempo. Impressionante como o Rayan fez uma partida espetacular no segundo tempo. Agora, a pergunta que eu faço pra você, torcedor. Por que que o Vasco não consegue ter tempos parecidos? Não vou dizer iguais, mas parecidos. Por que, Vitor Bonfim, a tua avaliação é essa? O Vasco fez 7 gols, porque o Vasco entregou 3 gols pros caras. Porra, não dá. O Vasco quer matar a torcida do coração. O Léo Jardim entrega... Cara, o Léo Jardim
é um capítulo à parte, ô Samico, mas como ele sai mal do gol. Lucas Piton, bem lembrado, Marcelo, entrou muito bem no segundo tempo. Foi bem. Foi um jogo pra cardíaco, tá maluco, o GB precisa ser mais aproveitado pelo Diniz. Fábio, você acha que não foi falta do Léo Jardim no terceiro gol? Leandro, sinceramente, eu acho que ele saiu muito mal do gol, mas teve um toque. Só não sei se suficiente pra derrubá-lo. Então assim, se o Suape marcasse falta, o Suape não marcasse falta, segue o jogo. Ah, esquece o Roger Flores, gente. Desculpa, caga pra ele. Eu gosto dele, me dou bem com ele, mas caga pro que ele fala. Porra, esquece, cara. Se vocês vão se preocupar com isso, esquece. Vamos pensar em coisas que são certas. Vamos pensar no Vasco da Gama, que subiu na tabela de classificação. O Vasco está, nesse momento, torcedor, na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Sufoco, porra, absurdo, tomar 3 gols de vitória, o que vocês quiserem falar. Mas a nossa base, que é o nosso DNA, resolveu pro Vasco de novo. Esse é o DNA do Vasco, porra. Porra, esquece. O Ryan jogou uma enormidade no segundo tempo. O GB entrou e fez o gol. A nossa base sempre trouxe jogadores importantes para o time principal, porra. Por que que não poderia fazer? Por que que não poderia fazer? Ô, Adrian, eu não falei mal do GB, não. Falei que ele entrou mal no jogo. E entrou. Fez o gol. E aí, eu não vou comemorar? Ah, vá, porra, arrumar um negócio pra fazer, rapaz. Deixa de ser bobo. Não pode criticar. Você é da geração mimizenta também. Ah, que palhaçada. Cícero Melo deixou aqui R$43 no Pix. Já já eu mostro aqui a tabela da galera que tá mandando aqui pra ganhar a camisa do Vascão da Gama. Porra, geração mimizenta do cacete. Fábio, do coração no morro. Piton, nem olha. Não, impressionante. A qualidade do cruzamento do Piton é um negócio fantástico, o El. Esquece. Cara, criticar o cara não tem problema nenhum. Geração fresca essa que a gente tem hoje em dia. Ai, você estava falando do cara. Foda-se. E vou continuar falando. E vou elogiar. Quando eu elogio, o cara não vem aqui. Porra, você elogiou o GB, hein? Porra, você falou bem do Ryan. Ah, vão, porra, achar um negócio aí na rua, porra. Falar de coisas boas. Vamos lá. Valeu, Xará, Fábio Almeida, tamo junto. Ó, o time sem um Cuesta caiu muito, e é verdade. Ele volta contra a equipe do... É mais ou menos isso. Ai, falou... Olha, essa geração é muito fresca, meu irmão, na boa. Bom, vambora. Ah, não, lavar a louça, mas fazer o que fazer, arrumar alguma coisa, meu, não enche meu saco. Mas vamos lá. Essa formação que veio para o segundo tempo, foi uma formação muito mais interessante. E mostra pro Diniz, o Verratti não, nesse momento, não pode ser titular no Vasco. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez pelo Vasco, pelo lado emblemático dele, preserva ele, deixa ele dentro do banco, uma opção de segundo... Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, torcedor. Se o Verratti estivesse no banco hoje e ele entrasse no lugar que foi do GB, era ele que ia fazer o gol da vitória. Porque ele, no segundo tempo, com 30 minutos, ele ia perturbar os zagueiros do Vitória e ele ia meter o gol. Mas, pegando um time mais cansado, ele mais descansado. Então, assim, o Verratti não tem problema nenhum deixá-lo no banco. Zero problema de deixá-lo no banco. Entendo, Márcio Altoé, que é uma possibilidade. Jogou o jogo inteiro, bem destacado, Juninho Botino. Coutinho jogou um jogo inteiro. Então, assim, entendo que o time do Vasco da Gama mostrou ao Diniz no segundo tempo, ó, professor, esse é um time mais rápido, esse é um time com mais variações, que dificulta a marcação. E dentro da área, tem um jogador, e cara, faz a diferença, chamado Ryan. Fábio, geração babaca de politicamente... exatamente, tô fora, mandou muito bem, o Verratti precisa entrar pra decidir, não no início. E é verdade, e vai ser ótimo.
Entendeu? Vai ser ótimo ele entrar. Éric Fernandes, vamos pra Libertadores. Cara, dá pra gente chegar lá. Claro que dá. É difícil? Claro que é. É impossível? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Agora, se o time do Vasco jogar como foi o primeiro tempo, aí esquece. Aí esquece. Vou transmitir a coletiva assim, gente. Fiquem com a gente aqui. 3 não é, né, muito comum. Queria que você, né, explicasse os motivos ali, os gols que o Vasco sofreu, a virada, como é que foi seu sentimento em relação a isso e a importância dessa vitória contra um rival que está na zona do rebaixamento, o que dá um respiro bastante para o Vasco. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vou assim pedir para vocês fazerem pergunta uma só, que eu tenho, estou meia hora esperando ali para vocês terminarem a entrevista com o Jair, que eu tenho o voo agora, senão eu vou perder o voo, tá? Então, desculpa, só vou ser mais breve. Eu peço a vocês também se conseguirem encurtar. Em relação ao jogo, eu acho que a gente atacou muito bem, principalmente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar. Ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória o jogo todo, e a gente foi recuando, ficou descaracterizado e a gente sofreu mais do que devia por conta disso. O primeiro gol surge de uma bola que está no nosso pé, a gente faz uma bola longa, depois a gente desarranja completamente a marcação, toma o gol, e o segundo, uma bola parada também numa região quase que inocente, não foi uma bola parada das regiões mais perigosas, a gente acabou tomando o segundo gol. E depois, acho que no segundo tempo, a gente teve muito volume, a gente marcou muito melhor e atacou muito melhor, mesmo quando estava com 10-10, já era para a gente ter virado, a gente virou o jogo, já era para ter feito até mais gols. E quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande e a vitória foi muito justa. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Hoje aconteceu algo inédito em São Januário. Vaias ao Léo Jardim. Muita gente culpa a saída de bola dele, saída de gol em lances em bola aérea, né? Hoje, o segundo gol do Vitória, ele poderia ter adiantado um pouco antes da cobrança para diminuir o ângulo, né, de arco dentro da área. Ele anteciparia um pouco mais, o cruzamento sairia um pouco mais aberto. Contra o Flamengo, aquele soco, ele poderia ter segurado também, é questionado pelo torcedor. E essa saída, que a gente tem a dúvida se foi falta ou não no terceiro gol, também gerou um pouco de revolta em alguns torcedores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Muito boa a sua pergunta. Eu acho que, então, provavelmente ele estreou no Vasco, porque jogar em time grande, o cara ficar sem ser vaiado, então demorou muito tempo. Então, isso aí tá de parabéns, está estreando num time grande como o Vasco. Muito bom para o Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então, acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vai e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom, sempre, em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols e ele tem um crédito imenso e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. Ele já nos salvou em inúmeras ocasiões. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Você curto, queria que você falasse. A do primeiro tempo, não, acho que a gente falhou muito mais do que a gente devia. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.